Leitura de Salmos. Você já sentiu que os seus problemas são como uma montanha intransponível? Hoje vamos entender o Salmo 68 e descobrir como o Senhor age como um poderoso guerreiro que não apenas dispersa os inimigos, ajuda os fracos e também carrega os nossos fardos todos os dias. O autor do Salmo 68 é o rei Davi. Na Bíblia hebraica, o título desse salmo é Ao Mestre de Canto, um salmo de Davi, um cântico. Dizer que esse salmo é para o mestre de canto indica que era uma música oficial para o regente do coro do templo, que era destinada para o louvor público. Dizer que é um salmo significa que esse salmo era uma peça musical acompanhada por instrumentos de cordas. E dizer que é um cântico significa que esse salmo era um hino de celebração e alegria por uma vitória alcançada. Agora, esse Salmo 68, ele se divide em 4 partes. Vamos começar a leitura e entender essas partes. A primeira parte do Salmo 68 fala sobre a majestade e o cuidado do Senhor. Nós vamos ler essa primeira parte dos versos 1 ao verso 6. Então aqui o verso 1. Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. 2. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Você vê que nesses primeiros 6 versículos, o rei Davi fala para Deus assim: levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Ele fala que Deus está sentado no seu trono. Ele trata Deus como majestade, como grande rei. Você vê que ele fala aqui no versículo 4: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Ele está dizendo: deem honra, louvem a ele, louvai aquele que vai sobre os céus. Então ele trata a Deus como a majestade que reina, governa sobre os céus. Pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Então ele está dizendo: o nome dele é poderoso. Ele, no verso 5, é o pai de órfãos. Então ele tem poder de cuidar dos órfãos e também de ser o juiz das viúvas. Porque ele é Deus no seu lugar santo. Ele tem um lugar santo. Santo significa separado. Significa que Deus habita nas alturas, que ele é eterno, que ele é extraordinário, que ele é infinito, ao contrário do ser humano, que é mortal, que é frágil, que é fraco. Deus, ele é majestade. No verso 6, Deus faz que o solitário
viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Então Deus, ele pode tomar uma pessoa que se encontra sem família e Deus pode dar uma família, pode trazer harmonia, pode trazer vida nova para aquele que se encontra só. Esse salmo mostra Deus como majestade, Deus como aquele que tem todo o poder e Deus que, apesar de todo o seu poder, ele cuida de todos, ele cuida dos órfãos, ele cuida das viúvas, ele cuida do solitário, ele cuida daqueles que estão presos em grilhões. Veja o verso 6. Deus faz que o solitário viva em família e ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Então, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder e quando ele se levanta, ele dissipa todos os inimigos. E fugirão de diante dele os que o aborrecem. Deus faz com que eles sejam impelidos como fumaça. Como diz o verso 2: como se impele a fumaça, assim tu os impeles como a cera se derrete diante do fogo. Assim pereçam os ímpios diante de Deus. Ele tem majestade, ele é todo-poderoso, ele dissipa todos os inimigos e ele tem cuidado com aqueles que confiam nele. Ele trata dos vulneráveis, do órfão, da viúva, do solitário. Essa é a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6. A segunda parte do Salmo 68 fala que Deus triunfa e ele dá provisão. Nós vamos ler dos versos 7 ao verso 18 e nós vamos ver que Deus ele triunfa diante de todas as circunstâncias e enquanto ele vai triunfando, ele vai trazendo a provisão, ele vai cuidando do seu povo, ele vai provendo as necessidades do seu povo no meio das batalhas. Deus ele triunfa e vai dando a provisão. Vamos ler dos versos 7 ao 18. O verso 7. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, Selá. Selá significa pausa. Como o Salmo 68 é uma música, como nós falamos no começo, sempre que tem um Selá, significa que aqui tem uma parada. Eles vão cantando, eles vão louvando com os instrumentos de cordas e aqui tem uma pausa na música. Então, o verso 7. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, o que acontecia? Aqui tem uma pausa. Acontecia o seguinte, o versículo 8. A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Então aqui ele está dizendo, quando Deus, ó Deus, quando o Senhor saía adiante do teu povo, quando o Senhor ia na nossa frente, quando caminhavas pelo deserto, aqui eles estão fazendo a lembrança da história de Israel. Antes do povo de Israel habitar a terra que eles habitam, eles saíram do Egito, eles eram escravos no Egito. E Deus levantou Moisés e disse para Moisés: eu irei na frente de vocês e vou conduzi-los pelo deserto até vocês chegarem numa terra muito boa, que é a terra que vocês vão se estabelecer. Então aqui, esse versículo 7 está lembrando da história de Israel. Então ele está dizendo, ó Deus, lá no passado, quando o Senhor saía adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, aí tem esse selá, essa pausa vamos lembrar da nossa história? A terra, verso 8, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu
na presença de Deus, do Deus de Israel. Tem uma passagem no livro de Êxodo que fala que quando Moisés e o povo de Israel estavam passando pelo deserto e eles estavam passando pelo Monte Sinai, o Monte Sinai ficou fumegando, ele ficou em chamas diante da presença de Deus. Então ele está dizendo aqui, quando o Senhor ia na nossa frente, o Senhor ia na frente conduzindo o povo pelo deserto. Até o Monte Sinai ficou tremendo. Isso mostra a grandeza de Deus, o poder dele. Então, verso 9: Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Isso fala do cuidado de Deus. No momento em que eles precisavam de chuva, Deus mandava a chuva. Deus trazia a provisão. Então essa segunda parte do Salmo fala que Deus triunfa. Ele vai vencendo e vai trazendo a provisão. Para cada circunstância, para cada situação nova que tem uma dificuldade, Deus traz uma provisão. Ele foi na frente deles no deserto e até o monte tremeu. Eles precisavam, quando o povo estava cansado, Deus trouxe chuva em abundância. Agora o versículo 10. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. Então aqui no versículo 10, quando o povo estava com o seu rebanho e o pobre precisava de socorro, de ajuda, Deus proveu o pobre com a sua bondade. O verso 11. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Verso 12. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Então o verso 11 diz, Deus, quando ele deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Deus deu uma ordem, Deus deu uma palavra, dizendo assim, vou abençoar o meu povo. Então se levantou um exército dizendo, anunciando boas novas, dizendo, Deus está conosco. E quando Deus deu essa palavra, e se levantou um grande exército dizendo, anunciando as boas notícias, dizendo Deus está conosco, Deus, versículo 12, fez com que os reis dos exércitos inimigos fugissem, que eles saíssem correndo, que eles fugiram à pressa. E aquela que ficava em casa, a que fica em casa é a mulher. Então ele está dizendo, até a que fica em casa, que é aquela que não foi para a guerra, aquela que não foi para a batalha, ela repartia os despojos. Despojos é tudo aquilo que um exército que vence o outro consegue receber. Então, quando um exército derrota outro exército, o exército derrotado foge e todos os bens, roupas, dinheiro, armas, tudo que fica no acampamento dos derrotados, aqueles que são os vitoriosos, eles pegam como despojo. Eles pegam aquilo como eles enriquecem com aquilo. Então ele está dizendo, o Senhor deu, o versículo 11, o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Quando Deus deu a ordem, falou assim, eu estou com vocês. Levantou-se um grande exército dizendo, Deus está conosco. Com essa notícia, Deus está conosco, aconteceu o versículo 12. Os reis de exércitos fugiram à pressa. Eles reconhecem a grandeza e o poder de Deus. Eles foram derrotados. E até aquela que ficava em casa, as mulheres que não vai para a batalha, repartia os despojos. Vieram tantos despojos que houve fartura para todos. Aí o versículo 13. Ainda que vos deiteis entre redis, redis são redes, são armadilhas. Então ele está dizendo, ainda que vocês deitem entre armadilhas, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata com as suas penas de ouro amarelo. Ele está dizendo, ainda que vocês caiam numa armadilha, vocês vão ser como as asas de uma pomba. Uma pomba é livre.
Uma pomba, quando tem as suas asas, ela voa, ela bate as suas asas e vai para onde ela quer. Então Deus está dizendo: se vocês caírem, ainda que vos deiteis entre redis, ainda que vocês caiam em ciladas, em armadilhas, vocês vão sair. Vocês vão ser como as asas de uma pomba. Vocês vão ser libertos. E quando ele fala aqui, asas de uma pomba cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo, ele está fazendo referência a metais preciosos, prata e penas de ouro amarelo. Ele está dizendo assim: vocês vão ser livres como uma pomba e vocês vão ter honra, vocês vão ser honrados. Assim como se dá prata, como se dá ouro para alguém que você honra, vocês vão ser honrados com a liberdade. Vocês vão ser livres se vocês caírem em uma armadilha. Versículo 14. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. Zalmon é um lugar que tem árvores, todas bem pretas. E Zalmon vem de uma palavra salmão, que significa sombra. Então esse lugar, Zalmon, era um lugar que era muito escuro. Mas quando cai a neve em Zalmon, fica tudo branco. Então o versículo 14 está dizendo assim: quando o Onipotente ali espalhou os reis, ou seja, os reis inimigos, foi como quando cai a neve em Zalmon. Então ele está dizendo assim: quando cai a neve em Zalmon, tudo que está em sombra e escuro fica branco, fica limpo. Então, quando o Onipotente ali espalhou os reis, quando Deus espalhou os inimigos que estavam lutando contra Israel, ficou tudo em paz, ficou tudo limpo. Deus trouxe a paz para o seu povo. Versículo 15: o monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. 16. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Aqui, esses versículos 15 e 16, o salmista, o rei Davi, está dizendo o seguinte: o povo de Israel adorava a Deus no monte Sião. Só que o monte de Bazã era um monte mais alto. Então, o versículo 15 está dizendo assim: o monte de Deus, que é o monte Sião, que fica em Jerusalém, é como o monte de Bazã. Então, ele está dizendo, apesar do monte de Bazã ser mais alto que o monte de Sião, o monte de Deus, que é onde Deus mora, onde Deus está, onde se fazia presente para o povo de Israel, é igual o monte de Bazã, um monte elevado, como o monte de Bazã. Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo assim: ainda que Deus, que o monte Sião não seja tão elevado como o monte de Bazã, é a mesma coisa. Deus está no monte Sião, Deus está onde ele quer estar. Deus decide onde ele quer ficar. Então, versículo 16: por que saltais, ó montes elevados? Essa pergunta é como que dizendo assim: por que vocês estão arrogantes, soberbos, achando que vocês são maiores, só porque vocês estão mais altos? Este aqui, ele está se referindo ao monte Sião. O monte Sião, é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Então o versículo 16 está dizendo assim: Deus é soberano, ele determinou que ele vai ficar aqui no monte Sião e é ele que decide onde ele vai ficar. E não existe monte mais elevado do que o monte de Deus. Deus é que é Deus, ele é que é soberano. Versículo 17: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Então ele está dizendo que os carros de guerra, quando Deus entra em batalha, ele tem um exército muito imenso. São 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles.
além de serem milhares, o Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Ou seja, da mesma forma como Deus se manifestou lá no deserto, no Monte Sinai, no lugar santo. Deus está entre eles. Agora, o versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. O versículo 18 está falando sobre Deus. Então aqui o tu é Deus. Deus, o Senhor, tu, Deus, subiste ao alto. Deus subiu na parte mais alta das batalhas, levaste cativo o cativeiro. Deus subiu no ponto mais alto e venceu os opressores. Ele levou cativo o cativeiro, aqueles que queriam escravizar Israel, aqueles que queriam fazer o povo de Deus ficar preso num cativeiro. Deus, o Senhor, subiu ao alto. Ele foi lá em cima e levou cativo o cativeiro. Ele retirou o povo do cativeiro. E nós podemos interpretar esse verso 18 também na obra que Jesus fez por nós. Deus fez com que Jesus subisse no alto da cruz, morresse por nós e ele levou cativo o cativeiro. A humanidade estava presa no pecado, esse era o cativeiro, e o Senhor, quando ele subiu ao alto e morreu ali, entregando o seu sangue, ele levou cativo o cativeiro. Ele destruiu o pecado e hoje ele traz a libertação para o seu povo. Mas aqui o rei Davi estava dizendo: o Senhor subiu ao alto, levaste cativo o cativeiro, venceu todas as batalhas contra o nosso povo. Recebeste dons para os homens. Esses dons aqui é o espólio. Você lembra que quando um exército derrota o outro exército, ele pega os despojos. É disso que ele está falando aqui. O Senhor subiu ao alto, levaste cativo o cativeiro, venceu as batalhas, recebeste dons, pegou os despojos, os dons, para os homens. Ele recebeu dons e ele distribuiu para os homens e até para os rebeldes. Até para aquelas pessoas que estavam afastadas, Deus trouxe presentes, revelando a bondade de Deus, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Levando esse texto para Cristo, Cristo, ele subiu ao alto na cruz, ele levou cativo o cativeiro, ele levou a condenação pelo pecado e ele recebeu dons e ele distribuiu dons espirituais para os homens. Você pode ler em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8, que Deus ele derrama dons espirituais para aqueles que seguem a ele. Então, essa é a segunda parte. Deus triunfa e ele traz a provisão. Você vê que Deus aqui, desde o versículo 7 até o versículo 18, Deus vai na frente. Deus ele ajuda o pobre, por isso que nós colocamos o versículo 10 em destaque. Deus ajuda o pobre. Aí o versículo 13 nós colocamos em destaque porque Deus ele ajuda aquele que caiu numa rede. Ele coloca asas de uma pomba, ele dá libertação para aquele que cai numa cilada, numa armadilha, numa rede. Aí o versículo 14 nós também colocamos em destaque aqui porque Deus faz que no meio das sombras, no monte ali em Zalmon, um lugar escuro, exista brancura, exista a neve. Deus faz aquilo que está em trevas se transformar em luz. Ele ajuda, socorre aquele que está na escuridão e ele traz a brancura, ele traz um novo tempo.
E nós colocamos o versículo 18 também em destaque, porque se o povo está cativo, ele traz a libertação. Levando o versículo 18 para Cristo, ele traz a libertação do pecado. Ele ajuda aquele que está fraco. Agora vamos entrar na terceira parte do Salmo 68. O Senhor carrega nossos fardos. Nós vamos ver os versículos 19 até o versículo 31. Então, o versículo 19: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação, Selá. Nós colocamos esse versículo em destaque, em verde aqui, porque ele mostra que Deus é bendito, porque ele nos cumula de benefícios, ele nos dá muitas bênçãos, ele ajuda a todos. E ele carrega os nossos fardos. Vamos começar aqui a ler o versículo 19 até o 31. Ele carrega os nossos fardos. 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. 21. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. 22. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã. Farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Lembra que Bazã é aquele monte bem alto. Então Deus está dizendo, se o povo foi carregado para ficar como escravo lá em Bazã, Deus vai fazer com que eles voltem. Eu os farei voltar de Bazã. Farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Se caírem em situações difíceis, ele vai fazer o povo voltar. 23. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Deus está aqui trazendo uma imagem terrível, dizendo que ele castiga aqueles que perseguem o seu povo, que Deus ele carrega o peso, o fardo do seu povo. Ele faz justiça pelo seu povo. 24. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei no santuário. 25. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. 26. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. 27. Ali está o pequeno Benjamim. Benjamim é a menor tribo de Israel. Por isso que ele fala assim, ali está o pequeno Benjamim. Benjamim é a tribo de Israel, a menor tribo, que domina sobre eles. Então ele está dizendo, a menor tribo, que é a de Benjamim, vai dominar sobre eles. Até o pequeno, Deus vai dar força para que vença aquele que é forte. Os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Então o 27 fala de várias tribos de Israel. São 12 tribos de Israel. Ele está dizendo assim, ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. Os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, quer dizer a tribo de Judá com os seus exércitos, com o seu povo, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. 28. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Ele fala que o teu Deus ordenou a tua força. Foi Deus que deu ordem, que deu a força. 29. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Quando ele fala os reis te trarão presentes, ele está dizendo os reis das nações ao redor vão trazer presentes a Deus.
30. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. 31. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Na época que Davi escreveu esse salmo aqui, o Egito e a Etiópia eram os países mais poderosos, eram nações de grande poder. Então ele está dizendo aqui que as nações de grande poder vão se dobrar diante de Deus. Então ele está dizendo: Deus vai carregar o fardo, a carga do seu povo. Deus vai dar força para o seu povo vencer os inimigos ao redor. Uma aplicação para a nossa vida é que Deus dá força, mesmo quando parece que você não pode vencer uma situação difícil. Deus, ele ajuda você, ele sustenta você. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, está escrito: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz assim: Tomai o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo é leve. Então aqui, Deus, ele toma a batalha, a guerra do seu povo. E ele vence. Mesmo, você percebe aqui que ele fala de vários povos. O 31. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. São várias situações de guerra contra Israel. Mas Deus é que luta pelo seu povo e ele carrega o fardo do seu povo. Mesmo que sejam muitos inimigos, muitas adversidades, ele luta pelo seu povo, ele carrega o fardo daqueles que confiam nele. Agora, por último, nós vamos para o fechamento do salmo. O fechamento diz: Cantem todos ao Senhor. Cantem todos ao Senhor. São os versos 32 ao 35. Verso 32. Reinos da terra, cantai a Deus. Cantai louvores ao Senhor. Selá, aquela pausa na música. 33. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia sua voz e dá um brado veemente. 34. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. 35. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Então nós vemos aqui, na última parte do verso 32 ao 35, para cantar ao Senhor. Existe aqui uma chamada. Reinos da terra, cantai a Deus. O verso 32. Reinos da terra, cantai a Deus. Cantai louvores ao Senhor. Porque, versículo 33, é aquele que vai montado sobre os céus dos céus. Ele está lá em cima. Desde a antiguidade, eis que envia sua voz e dá um brado veemente. Ele tem todo o poder lá no céu. Lá de cima, ele envia sua voz, ele dá o seu brado forte. Então, verso 34, dai a Deus a fortaleza, reconheçam que ele é o forte. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. A força dele está lá nas mais altas nuvens. 35. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, os santuários de Deus, o lugar em que ele mora, a habitação de Deus, lá no alto.
ele é tremendo desde os céus. O Deus de Israel é o que dá fortaleza, é o que dá força, é o que dá poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Deus é aquele que dá fortaleza, é aquele que dá poder para os que confiam nele. Vimos então o poder de Deus para cuidar do órfão, da viúva, do pobre, daquele que cai em uma armadilha, em uma rede, daquele que está vulnerável. Deus é o Deus que cuida de todos e Ele quer cuidar de você que ainda não entregou a sua vida para Ele. E aqui na tela você vê a oração de confissão. É uma oração para que você faça uma confissão de que você quer estar com Deus. Para estar com Deus é necessário aceitar a Jesus, porque Jesus subiu ao alto, morreu na cruz, deu o seu sangue para salvar a todos os que querem ser limpos do seu pecado. Ele quer limpar a sua vida. Se você está nas trevas, se você está na escuridão, como em Zalmon, Deus quer fazer com que as trevas se tornem brancas, se tornem limpas na sua vida. E você pode fazer isso agora, fazendo essa oração de confissão, em que você confessa que recebe Jesus na sua vida. Faça essa oração comigo, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração aqui, que está nessa tela, para entregar a sua vida a Jesus e ter esse grande Deus como o Deus que vai à sua frente, que ajuda você em todas as suas batalhas e que, o mais importante, dá a vida eterna. Depois que você partir dessa terra, você vai estar com Ele na eternidade. Faça essa oração comigo agora. Declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Ele vai ajudar você a chegar ao céu. E o seu nome foi escrito no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes de todos os que aceitaram Jesus e que no dia do julgamento final vão herdar o reino de Deus, porque foram limpos e justificados diante de Deus pelo sacrifício de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a ler os outros salmos que estão sendo gravados aqui no canal. Você pode acessar a playlist dos salmos aqui no canto superior direito. Você vê a playlist da leitura dos salmos. Você pode acessar os salmos que já foram gravados e vão ser postados os outros salmos nos próximos dias. Deus abençoe a sua vida grandemente, com graça e paz sempre. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos justificar dos pecados. Dê glória ao Filho, porque Ele entregou a sua vida, Ele subiu ao alto para levar cativo o cativeiro do pecado. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos ajuda e nos acompanha nessa vida até chegarmos ao céu.